Você deve ter reparado que de uns anos pra cá, os podcasts têm aí tomado um lugarzinho na vida das pessoas. Isso tem se aprofundado cada vez mais nos últimos anos, tanto que a gente vê até uma mudança aí, né? A gente não só escuta, como também assiste a podcasts pelo YouTube, principalmente. E claro, esse pode ser um grande canal para você desenvolver na língua, no inglês, no idioma que você está aprendendo. Por isso eu tô aqui para trazer um guia definitivo para você de como você pode se desenvolver nesse idioma usando podcasts. Isso porque a partir do podcast, a partir de você ouvindo cada vez mais o idioma, você consegue aprimorar o seu listening, que é a sua percepção, o seu entendimento ali daquela língua. E assim, você deve estar se perguntando, mas por que podcasts, né? Por que eu deveria ouvir podcasts? E um bom motivo para eu te convencer a ouvir podcasts é justamente que, imagina, se você não ouvir a língua, como que você vai realmente conseguir repetir aquelas pronúncias e tudo mais? Eu sei que muitos de vocês gostam de praticar inglês com séries e filmes, mas imagina no dia a dia, né? Em que ali às vezes você vai ter que fazer um telefonema, ter que conversar com alguém por áudio. Você conseguiria se virar sem ter esse tete a tete, essa face ali, essa pessoa olhando pra você, o contexto ali todo visual? Pois é, vale a pena se desafiar com os podcasts. Muito prazer, eu sou Ana Clara e eu tô aqui no YouTube para ajudar você, futuro intercambista, a se desenvolver antes do intercâmbio e, claro, a voltar desse intercâmbio e continuar praticando. E os podcasts são uma ótima dica para continuar fazendo isso e, claro, fazer isso antes de ir para o intercâmbio também. Para começar, eu queria te explicar um conceito em que a gente chama assim de output e input. Então, como que funciona isso, né? Para começar, 2 palavras em inglês, né, Clara? Cheguei aqui, não tô entendendo nada e você ainda me fala uma palavra em inglês. Pois é, vamos lá. Quando a gente pensa em input, são as coisas que a gente coloca ali visualmente ou que a gente escuta, então coisas que entram pra gente. Pensa assim, de entrar dentro da gente. E o outro, output, é o de realmente sair. Daquilo que você ouviu, que você aprendeu, que você assimilou, o que sai? Então, a lógica é que, para você conseguir sair, que seria falar o idioma, você precisa de muito input, muitas coisas entrando, no sentido de muitas conversas ali, muito contato com o idioma, que eu costumo falar para vocês, né? Esse contato ali, de conseguir ouvir o idioma. Então, para você conseguir falar, você precisa ouvir. A gente lembra ali da gente bebezinho, né? Que a gente só conseguia falar porque a gente ouvia as pessoas ao nosso redor conversando. Exatamente, a mesma lógica quando você está aprendendo novos idiomas também. E o podcast, obviamente, ele vai te ajudar muito nessa questão do input. E também tem alguns podcasts que eu vou dar de sugestão aqui para vocês hoje que também te ajudam nessa questão do output. Então vamos entender o que vai ter nesse vídeo de hoje. A gente já falou da importância de você realmente praticar com podcasts. Agora, a gente vai falar onde você consegue encontrar esses podcasts. Depois, eu vou te falar alguns para você que está começando, para você realmente começar a inserir os podcasts na sua rotina. Vou dar uma sugestão também de como você pode encontrar podcasts mais desafiadores para você que às vezes já está compreendendo melhor o idioma ali. E claro, por fim, vou dar algumas sugestões de como você pode inserir os podcasts na sua rotina e vou falar um pouco de como eu faço isso na minha. Legal, agora que você já sabe todo esse contexto, vamos para a prática. Agora eu vou te mostrar onde você consegue encontrar esses podcasts e as plataformas que eu já usei e que vale a pena você inserir na sua listinha e escolher a melhor. Não adianta você disparar ali para todos os cantos, né? Normalmente todas possuem ali os mesmos podcasts, então vale a pena você, sabendo dessas que existem, escolher uma para ir baixar no seu celular e acompanhar por lá. O mais fácil deles é você realmente entrar no Google Podcasts e você começar a escutar. Tem o aplicativo também. Outra forma é pelo Spotify, eu sei que vocês gostam bastante. O Deezer eu usei por bastante tempo também, amava o Deezer. Continuo amando, mas agora eu tô usando o Podcasts, que é justamente um que tem só podcasts e é ali pro meu celular. Então, já baixo ele, já tenho todos os podcasts disponíveis, fica muito mais fácil de encontrar. Então, olha, o que você vai fazer? Vai escolher um desses 4, testar. Se você não se adaptar a ele, busque outros. Mas assim, eles funcionam praticamente da mesma forma. Eu uso podcasts agora por achar mais fácil. Mas, por exemplo, quando eu quero encontrar podcasts novos,
eu encontro pelo Google e escuto pelo Google Podcasts. Se você tá curtindo esse vídeo e gosta desse assunto de estudos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem sempre conteúdo aqui para aprimorar sua rotina de estudos de idiomas. Como você sabe, eu não sou professora, mas eu sou uma estudante, assim, dedicada. Então, quanto mais eu puder ajudar vocês, melhor. Agora vamos lá que eu vou indicar para vocês os 2 podcasts que são os meus preferidos da vez, para vocês começarem a utilizar aí no dia a dia, para já saberem, beleza, já sei onde encontrar. Qual que eu busco ali dentro? Vocês vão reparar que tem como vocês entrarem em cada um desses podcasts e procurar pelo idioma que você está aprendendo, tanto em português quanto em inglês ou na língua que ele tá, para você conseguir encontrar ali opções. Mas eu trouxe 2 aqui que são assim, ótimos para vocês que estão começando e também para vocês que querem, assim, se desenvolver mais e se desafiar com podcasts. O primeiro podcast que eu quero indicar para vocês é o Fluency TV. Para você aí que ama praticar idiomas, eles têm vários com várias línguas diferentes, vale a pena conferir. E dentro desse podcast, eles têm vários, assim, programas diferentes e que varia de acordo com o seu nível. Vou dar umas sugestões aqui para vocês que estão começando e também para vocês que querem se desafiar. Para vocês que estão começando, tem o Walk and Talk Essentials, que aí ele é mixado português e inglês. O mais legal é que eles têm ali um barulhinho que é para você repetir. Então, sabe aquela ideia que eu falei do input e output? Pois é. Esse também dá para você praticar isso. Esses 2 podcasts que eu vou indicar para vocês acontece a mesma coisa. Então, com barulhinho, você repete ali e vai desenvolvendo também a sua fala. Se você quiser se desafiar, tem essa mesma versão do Walk and Talk, mas Level Up, que é o nome dele. Então, ele é praticamente todo em inglês, se eu não me engano. E tem o News também, que ele é em inglês. O segundo podcast que eu tenho para indicar para vocês é da Karina Fragoso. Assim, sou apaixonada por essa mulher. E ela tem esse podcast incrível que também facilita para você que está começando e para você que quer se desafiar no idioma. Para você que está começando, acompanhe os episódios Starting Up, que ali realmente é esse mix entre português e inglês. Agora, se você já sabe ali um pouquinho de inglês, quer se desafiar, já está um pouquinho mais avançado, vale começar pelo Way Ahead. Tem também o Blah 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 Spot e o Behind the Language, que mistura ali a cultura também. Então, se você quiser se desafiar, também tem essas opções. Um extra, se você curte Jovem Nerd, eles criaram também um programa ali que é de inglês, então vale a pena ali acompanhar. Mas vale lembrar que esses podcasts do Jovem Nerd, eles são um pouco mais longos ali e tem mais pessoas envolvidas, então muita conversa e não vai ser 100% em inglês, então vale ficar de olho nisso também como mais um entretenimento. Beleza, Ana Clara, então você já me falou por que podcast é importante, por onde eu começo, né, com os aplicativos e quais ali podcasts você indica, mas me conta, como que eu insiro isso no meu dia a dia, na minha rotina? Pois é, esse é um próximo tópico pra gente conversar aqui. Por quê? Os podcasts, eles podem ser uma ótima forma de você fazer algo enquanto está fazendo outra coisa, sabe? Então, você não necessariamente faz igual você tá assistindo filme, que, você olha pra tela da televisão e fica acompanhando. O podcast, você não precisa ficar lá, paradinho, escutando. Então, você coloca o fone de ouvido e fica lá. Na verdade, não. Você faz enquanto você tá fazendo outra coisa. Então, como que eu faço na minha rotina? Tô ali fazendo a minha skincare de manhã, que é cuidando da minha pele, já coloco o fone de ouvido e coloco um podcast pra rodar. Tô ali lavando louça no almoço, podcast ali no ouvido, lavando a louça. Tô fazendo caminhada, podcast aqui, fazendo minha caminhada. Então, eu sempre tô, enquanto eu tô fazendo alguma atividade, ouvindo o podcast. Mas olha que engraçado. Eu tô começando, assim, a fazer consultorias para vocês, futuros intercambistas. E eu dei essa sugestão justamente pro Rodrigo, que foi pro Canadá. Ele tá voltando de lá agora. E ele falou assim, olha, legal demais o podcast, mas quando eu tô fazendo uma outra coisa, eu fico confuso, não consigo acompanhar. Ponto de atenção. Por que que eu digo que é um ponto de atenção? Poxa, se você não tá conseguindo acompanhar o podcast enquanto faz outra coisa, é porque a outra coisa que você tá fazendo não é automática. Pensa comigo. Eu só preciso passar o cremezinho aqui,
Eu não tô pensando em nada mais que isso, eu não tô conversando com uma outra pessoa. Eu estou fazendo algo que é muito mecânico, que é muito prático, que eu já sei como fazer e estou ouvindo podcast, né? Então, por exemplo, se você estiver escrevendo, né, no meu trabalho, eu escrevo bastante. Então, poxa, se eu estiver escrevendo no meu trabalho, é uma coisa que eu preciso pensar internamente. Então, não dá pra ouvir um podcast em outra língua, entende? Por isso, vale analisar se isso que você tá fazendo é realmente algo automático que você faria ali sem precisar necessariamente prestar atenção, sabe? Precisa ser uma atividade secundária que você vai fazer que não demande tanto você ficar pensando, raciocinando para além do assunto do podcast. Então, poxa, se você tá escutando, é óbvio que você vai ficar pensando sobre o assunto do podcast, né? Tentando compreender ali. Mas se tiver uma segunda coisa que você vai estar tentando compreender, vai ficar um pouco embananado. Então, o ideal é que seja algo mais prático, que você já consiga fazer com facilidade para não ficar tendo essa duplicidade de pensamento, sabe? Legal, agora você já sabe por que é importante praticar com podcasts, onde encontrá-los, por quais começar e também como inserir na rotina. Eu espero que este seja o guia que você precisava para começar de uma vez por todas a praticar inglês usando podcast. Se você quer mais dicas ainda para você conseguir fazer atividades, mais coisas relacionadas a podcasts, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso também, e foram os podcasts iniciais que eu comecei nessa jornada de aprendizado, então vale conferir lá que tem mais dicas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!